na última aula que a gente teve, a gente viu essa parte aqui, ó, de agrupamento de dados, né? Agrupamento e resumo de dados, correto? A gente começou a pegar, utilizar aquelas funções de agregação. Então, essa foi a última parte. Ainda tem uma partezinha de select aqui, mas talvez eu faça uma inversão um pouco aí do que a gente vai precisar passar, tá? Vamos entrar aqui em conjunto de dados mesmo e subselects. Vamos lá? Bom, é possível, na verdade, a gente fazer o quê? Limitar um pouco o nosso conjunto de dados, tá? Dentro do SQL, utilizando dois comandos, basicamente, o top e o table simple. Por quê? Quando a gente, na verdade, quer montar alguns dados, por exemplo, de amostra, né, ou de teste, na verdade, a gente quer que os dados não sejam exatamente sequenciais, mas sim uma parte dele. Então, os dois comandos eles conseguem, na verdade, fazer essa limitação da quantidade de número de linhas, né? O top, obviamente, ele é o mais preciso. Você vai falar para ele que você quer que retorne 10 linhas daquelas 5.000 que o select iria retornar, e vai retornar a quantidade que você pedir. O table simple não. O table simple, na verdade, é uma aproximação. Você vai colocar geralmente uma porcentagem para ele poder fazer isso daí, né? Sempre você vai estar utilizando o top na cláusula select, né? Com uma cláusula order by de preferência. Se você não tiver, vai ser os 10 primeiros que ele estiver trazendo no conjunto de resultado, porém sem garantia que o resultado sempre vai ser o mesmo para a aplicação daquela select, tá? O table simple não pode ser aplicado a tabelas derivadas, tabelas linked server e tabelas com funções de retorno, tá? Então eu tenho um pouquinho mais de limitação aqui, mas no nosso caso não vai ter problema nenhum, porque todas as tabelas no nosso caso são físicas mesmo. Table simple ele pode ser usado rapidamente no retorno de amostra de uma tabela grande quando qualquer uma das seguintes condições for verdadeira. A amostra não precisa ser uma amostra real, aleatória no nível de linhas individuais, e as linhas de página individuais da tabela não estão correlacionadas com outras linhas na mesma página, tá? Então, se eu quero um bom exemplo, quando eu quero fazer cópia de dados de uma tabela para outra, mas não sendo ela exatamente sequencial, o table simple ele cobre bem essa parte aí, né? O que a gente tem aqui, ó? Vou abrir o SSMS, né? E junto com o SSMS eu vou abrir aquele programa de zoom aqui, o Sonit. Programas Sonit. Beleza. E abrir o script desse cara aqui. Ok? Beleza. Vamos aqui utilizar aquele Adventure Works que a gente já tinha, ó. Se eu fizer um select sem esse cara aqui, ó, um top 5, ele vai me trazer quantos registros quando eu for executar esse select? Nesse nosso caso aqui, ó, 19.972. Correto? O SQL, pessoal, nativamente a gente não tem nada que faça essa limitação da quantidade de linhas, tá? Então, por padrão a gente não tem, mas cada um dos fabricantes ele demonstra aí como deve ser na sua base de dados. Agora, se eu coloco o top 5 aqui, ó, ele só me traz as 5 posições aí. Você pode colocar top 5, top 10, não, o SQL não. Não sei, cara.
Eu não conheço, sinceramente não conheço. Mas enfim, ele vai trazer a quantidade de resultados que você está colocando aqui entre o parênteses. Ó. Então são 1000 linhas aqui, ó, que ele está retornando. O top vai pegar e colocar essas 1000 linhas para vocês. Tá? Logicamente você vai precisar ponderar a utilização dele, por quê? Né? Nem sempre você vai querer limitar essa quantidade de linhas pelo top. Geralmente você vai fazer a filtragem pelo where, que é muito mais lógico, né? Você fazer a filtragem dos dados, né? Utilizando a sentença where para poder fazer essa limitação. O top simplesmente é um corte que você faz sem fazer quase nada de análise aí, né? Então, é dessa forma aqui que a gente consegue fazer. Agora, o table simple, né, ó, se a gente for trazer um select inteiro aqui, ó, eu tenho ainda minhas 19.972 linhas na tabela Pearson, e a gente está pegando o que, ó, 1% dessa tabela. Então, 19.000, 10% seria 1.900, né? 1% dá mais ou menos 190, mais ou menos. Ó, aqui eu tô pegando então, e ele não tá pegando nada. Vou pegar 10%. Ó, 10% dá dano 1.900. 1% realmente ele não está pegando, ó. É mais aproximado, mas agora tá, ó. 1% está dando 371. Então ele fura mesmo, ele está pegando na verdade uma porcentagem aí meio doida e colocando aí para vocês. Mais uma vez é uma amostra, tá? Então a gente tem esses exemplos aqui de utilização quando a gente tem limitação de dados quando a gente quer fazer. O Oracle, eu pelo menos julgo mais inteligente, tá? O Oracle existe um raw number dentro, tá? Internamente na linha que ele traz. Aí você limita no where o raw number de 1 até 1000, de 2 até 10, enfim, tá? Eu pelo menos acho. Mas o SQL Server a gente consegue resolver limitação sem a condição where desse jeito, ou com o top ou table simple. Tudo bem? Bom, a gente já havia até comentado e a gente já fez alguns exercícios aí utilizando sob consulta, mas a gente não tinha ainda feito, realmente visto essa parte, né, por completo. Bom, a gente já sabe que um select a gente pode colocar na instrução select, um select a gente pode colocar na instrução from, na instrução where, tá? E assim por diante. O select ele é muito flexível, apesar de ser um único comando, né? Ele tem uma flexibilidade muito grande. Então, ao mesmo tempo, torna-se até difícil você manipular por essa quantidade de informações que você pode fazer. Uma das características, né, do comando select, por vezes passa despercebida, reside no fato de qualquer comando select não devolver dados, linhas ou colunas, mas sim devolver uma tabela como resultado. Então, se eu tenho retorno de uma linha por uma coluna, é uma tabela. Tá? O resultado de uma select é sempre uma tabela, ainda que sua execução não resulte qualquer linha como resultado. Não tenho nada de dados, retorna uma tabela. Tá? É particularmente perceptível no fato de sempre serem atribuídos nomes às colunas resultantes de um select, mesmo que estejam construídas com expressões ou constantes. A gente resolve fácil colocando alias, né? Quando a gente tem lá, por exemplo, ou uma constante ou uma expressão que eu estou construindo para ser calculada em tempo de execução, vamos lá e colocando um alias que a gente resolve essa parte de colocar um nome, né, na coluna. Portanto, sendo o resultado de qualquer comando select uma tabela, podemos então utilizar os resultados devolvidos nessa tabela e incorporá-lo em outro select que necessite deles. Uma subquery ou uma subconsulta consiste em uma select dentro de outra select, né? Um comando select pode ser colocado dentro do select nas cláusulas where, having, select, from. Não é muito comum colocar no having, mas pode. Dentro de uma outra subconsulta nas mesmas cláusulas anteriores,
Nos comandos insert, update, delete, a gente não viu, vamos ver agora, mas é possível colocar uma select dentro deles. Na definição de uma view é uma visão, a gente não vai chegar a ver, construir componente, mas é um componente que depende de select. Bom, a subconsulta, essa é a capacidade que o SQL tem de integrar comandos SQL de forma encadeada, que faz com que se fosse batizado com o nome de Structured Query Language, né? Linguagem estruturada de consultas. Vejamos como se implementa uma subconsulta. Temos um problema. Qual é o nome da pessoa com o menor salário da empresa? Então, se a gente tivesse que resolver esse problema, a gente teria que pensar em partes aí para se resolver nele, né? Aqui temos dois problemas a se resolver. Primeiro, qual é o menor salário da empresa? Segundo, qual é o nome da pessoa que tem esse salário, o menor da empresa? Então, dessa forma, a gente teria que quebrar nossa consulta em duas partes. Select min de salário, as menor from pessoa, supondo que a sua resposta dê R$7.400. É uma empresa boa de trabalhar. Menor salário de 7.400. Depois que eu descobri, a segunda select teria que ser o quê? Select nome from pessoa, where salário igual a 7.400. Eu estaria utilizando o resultado disso ó, aqui. Correto? Então, primeiro eu acho o mínimo do salário para depois que eu tenho esse mínimo do salário achar o nome da pessoa. São duas selects aqui, ó, para eu poder responder uma única pergunta, né? Até agora, tínhamos que fazer duas selects para resolver esse problema. Agora passamos a utilizar subselect, como por exemplo, select nome pessoa from salário, select nome pessoa from pessoa, where salário igual a, aí a outra select que vem, igual a min de salário from pessoa. Isso daqui a gente tem o que? Uma select dentro de outra select. Correto? Então, dessa forma aqui, select min salário from pessoa vai me retornar os 7.400, não vai? Pelo exemplo que a gente deu. Select nome from pessoa where salário igual a os 7.400 que a gente achou aqui. Correto? Então, dessa forma, a gente começa a utilizar seleção dentro de seleção. Outro problema. Outro exemplo, né, no caso. Qual os nomes e salários dos indivíduos mais bem remunerados da empresa? Bom, aí é mais fácil, né? Se a gente já resolveu o mínimo, o máximo também agora fica sendo mais tranquilo. Select nome, salário from pessoa. Where salário igual a select max e salário from pessoa. Primeiro, o SQL vai resolver quem? Aqui, ó. Select max de salário. Sei lá, vai pegar lá o salário de 20 mil. E aí depois, select nome salário from pessoa, where salário igual a 20 mil. Isso daqui vai ser substituído por um valor na execução final. Correto? Então, dessa forma a gente tem uma consulta dentro da outra, resolvendo-se o quê? Em uma única select. Tá? Select dentro de select, pessoal, resolve muitos problemas. Principalmente se a sua base de dados está mal modelada. Infelizmente, é um recurso caro para qualquer banco de dados SQL. Vai consumir muito processador. Fazer uma seleção dentro de outra seleção, tá? Vocês podem imaginar um for dentro de outro for em linguagem de programação, o quanto não demora para isso processar. Tá? Teoricamente, não existe qualquer limite para o número de comandos select pode ser encadeados, no entanto, não é comum encontrar mais que 2 ou 3. Tá? Vai depender, obviamente, da complexidade da sua select. Isso daqui não é uma regra, não, mas quanto mais select dentro de select, mais difícil vai ser para você também entender ela. Né? Em subconsultas, ou subqueries, que a gente está chamando, existe o conceito de correlacionado e não correlacionado. Tá? Quando um select contém outro select encadeado, pode acontecer que o select interior necessite de valores do select exterior. Então, nesse caso aqui, ó, quem é o meu select interior?
esse caso aqui, ó. Ele é o mais interior. Quanto mais interno o SQL, ele tenta resolver ele primeiro. E aí eu tenho meu select exterior, que tendo o resultado interior, ele consegue ser resolvido. Correto? Se eu executar somente esse pedacinho aqui, ó, desse select, ele vai rodar para mim. Tá? Esse cara aqui eu não consigo. Vocês concordam? Eu tenho que ter esse comando aqui, ó, para ele poder rodar. Tá? Então, uma parte do meu select é independente. A outra não, a outra é dependente. E é isso daqui que a gente vai ver agora qual é o conceito dele. Do correlacionado ou não correlacionado. Bom, problema. Qual é o nome da pessoa cujo salário é menor que 15 vezes o conjunto das suas comissões? Então eu tenho o salário lá de 10 mil, eu tenho comissão lá de R$1.000. Tá? Esse conjunto das comissões é 15 vezes menor do que o salário? Nesse caso não. Mas se fosse uma comissão de, sei lá, R$100 e o salário de 10 mil? Seria, né? 100 vezes 15 dá 1.500. Obviamente o salário de 10 mil está muito maior do que a comissão dele. É muito provável que esse cara vai ser mandado embora. Bom, como a gente teria que resolver? Select nome, salário, from pessoa, where salário menor do que select sum, valor, from comissão. Where c.id igual a p.id vezes 15. Quem que é esse C aqui, ó? Esse C é da minha tabela comissão. Quem que é esse P? Esse P é da tabela pessoa. Vocês estão vendo aqui? Eu estou tendo que relacionar a pessoa, certo? Da minha tabela externa com a minha tabela mais interna, que é a comissão. Na tabela comissão, obviamente, tem a identificação da pessoa que está ganhando ela, né? Então eu tenho que fazer essa ligação. Se eu não fizer isso, eu vou somar todas as comissões, e não é isso que eu quero. Eu quero fazer a soma da comissão daquela pessoa específica. Correto? E depois que eu faço a soma daquela pessoa específica, eu multiplico por 15. Certo? São 15 vezes o valor da comissão. E eu vou comparar se o salário dela, né, o valor da comissão vezes 15 é menor do que o salário. Se for, obviamente, você não está ganhando nada de comissão. Você não está vendendo, né? Bom, observe que nesse caso o select interior tem que considerar apenas o conjunto das comissões que pertence a cada uma das pessoas, que está sendo analisado individualmente pelo select exterior, sendo por isso necessário fazer a ligação entre os dois comandos. Esse select aqui, se eu rodar somente essa parte aqui, ó, ele vai executar? Vai? Sim ou não? Se eu for lá e selecionar, tá. Quando ele vir aqui, ó, select sum, valor from comissão C, where C id igual a p.id. Da onde que tá vindo esse p.id aqui, ó? Pessoa. Se eu rodar só esse select aqui, ele vai rodar então? Não vai. Por quê? Porque a tabela P tá vindo daqui, ó. Correto? Então, a minha consulta interior, ela depende da consulta exterior. Vocês concordam? E a minha consulta exterior depende da minha consulta interior. Por quê? Porque se eu rodar só essa partezinha aqui também, ó, já era. Eu não consigo pegar e executar o meu comando. Tá? Então, beleza. A gente sabe que tem consulta que não depende e a gente sabe que tem consulta que depende. Correto? Beleza? Bom, a subconsulta colocada entre parênteses, que depende para o seu funcionamento de valores da consulta mais exterior, é chamada de consulta correlacionada. Então, eu tenho uma select que é dependente, ela é correlacionada. Se a consulta interior não depender de valores da consulta exterior, diz-se então que ela é uma consulta, subconsulta
não correlacionada. Correto? Que é o primeiro caso lá, que eu consigo executar a consulta independente da outra. Correto? Correlacionada, tem dependência, não correlacionada, não tem dependência. Tá? Logicamente, as mais fáceis de se criar são as não correlacionadas. A forma com que os sistemas executam as consultas dependem do tipo de consulta que está se querendo executar. Essas podem ser classificadas em correlacionadas ou não correlacionadas. Por exemplo, é o caso aqui, ó. Vamos dentro lá do nosso exemplo. Não tem mais nada aqui. Bom, deixa eu abrir esse cara aqui e eu vou complementar. Ó, vou pegar a Adventure Works aqui mesmo. Tá? Vou criar essa tabela aqui, ó, ID, nome, salário da pessoa. Correto? Tá bem tranquilo, né, ó. Uma tabelinha aí com 3 campos, sendo a chave primária o ID. E a gente vai inserir aí, ó. Ainda vocês não viram inserção, mas vocês vão ver nessa aula já. 1, Ana, 10 mil reais. 2, Maria, 15 mil. 3, né, no caso. 4, Paula, 5, Fernanda. 15 mil e 20 mil. Beleza, ó. Vou inserir esses dados na minha tabela ali. Se for dar um select asterisco com pessoa, ó, tá lá. Até aí tudo bem, né? Tabelinha bem simples, bem tranquilinha aí. Legal. Agora, vamos lá mais em diante. Aqui eu vou criar uma tabela agora de comissão, ó. A tabela de comissão, ela tem o ID da pessoa, ela tem o ID dela, o ID da pessoa, uma data, um valor, e eu tenho ela como constituinte o quê? Chave primária, o próprio ID da tabela, chave estrangeira, o ID da pessoa. Só vai ter comissão, obviamente, uma pessoa que está cadastrada na tabela pessoas, né? Rodei. Beleza. Agora a gente vai inserir dados nela. Insert into comissão. Vou fechar aqui. Tá faltando código aqui, hein? Fez isso. Copiou 2, copiou 3 e depois já deu go. Deixa eu copiar esse cara aqui de novo. Ó, não tá copiando, tá zoado. Tudo bem, então, vamos lá. Não, não é que tá zoado, não. Está assim. Esse cara tá aqui, só que eu tenho o cara aqui, ó. Tem? Ó. Tá escondido. Ó. Vamos lá, né? Consertar isso daqui. Beleza. Não vai estar tão indentado assim, mas tudo bem. Vamos inserir esse cara aqui, ó. Essa aqui é a intenção. A gente está fazendo a inserção, então, de algumas comissões, correto? Com algumas datas aí com seus vendedores, ó. Vou fazer a inserção. Beleza, inseriu. Fazendo a checagem dessa tabela da comissão, ó. Tá aqui. Tabela de comissão. Tem o ID da pessoa, ó. A pessoa 1 aqui, ó, tem 1, 2, 3 mil reais. A pessoa 2 tem 5 mil reais. A pessoa 3 tem 500 mais 200, tem 700 reais de comissão, ó. E assim vai, correto? Somando aí, né? Legal.
Agora, a gente quer fazer o quê? A comparação lá dos resultados. Bom. Select. ID pessoa, nome pessoa, salário. Sum de valor, as comissão. Beleza. From, C comissão. Então, isso daqui a gente está pegando da comissão. Inner join pessoa. On P.id igual a C.pessoa ID. Group by pessoa ID, nome e salário. Para quê? Para ele me dar o total aqui do valor, correto? De comissão. Então, ó, esse cara aqui é simplesmente para a gente saber o resultado. Correto aí? Então, o salário da pessoa aqui, ó, é 10 mil no caso da Ana. E ela tem a soma de comissão como 3. Do Pedro, o salário dele é 10 e a comissão de 5. A Maria, o salário dela é de 15, ela só vendeu 500 reais, ó, de comissão. Da Paula, ela tem 15 mil de salário, ela só vendeu 850. E o da Fernanda, é de 20 mil o salário dela. E ela teve o quê? 1.500 de comissão. Beleza. Se eu quiser fazer agora aquela consulta, ó, uma correlacionada, onde a pessoa, aquela mesma consulta que a gente viu, tá? A soma do valor das comissões da pessoa for mais do que 10, ó, 10 vezes. Então, se o salário dela for menor, aliás, se o salário dela for maior que a comissão vezes 10 vezes, meu, esse cara tá vendendo muito pouco. Eu tô pagando um salário muito alto para ele me dar pouco de comissão. Correto, ó? Quem tá nessa situação? A Maria, a Paula e a Fernanda. O salário é muito alto para vender pouco. Venda de comissão é o quê? É em cima da venda que ela faz, né? Provavelmente essas 3 pessoas aqui iriam embora da empresa. Correto? Então, é mais ou menos isso que a Subselect ela consegue fazer pra gente, tá? Nesse caso aqui, ó, a consulta não correlacionada, né? A minha consulta interior, ela pode ser executada sozinha. E a exterior depende dela. Isso é a não correlacionada. É a consulta mais fácil quando a gente constrói ela. E a correlacionada não. A correlacionada, a minha consulta externa depende da minha mais interna. Aliás, a minha consulta interna depende da minha externa. Ele vai ter que executar as duas ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma depende da outra. Ó, se ele começar a executar aqui, select nome, salário, from pessoa, where salário menor. Até aí ele não sabe o que vai ter que trazer. Por quê? Porque o menor aí, ó, não foi resolvido. Agora, ele vai parar o processamento aqui e vai começar a executar esse. Select sum de valor from comissão C, where C.id igual a P.id. Opa, isso daqui já não está pré-processado? Ele está em memória, ele reconhece quem é o P. Aí sim ele consegue pegar e fazer a junção dos dois. Correto? Para cada linha, esse cara aqui, ó, é o mais terrível para processar. Tá? O processador vai lá em cima na hora que vocês pegam e executam. Imagina 1000 pessoas fazendo isso daí ao mesmo tempo. 10 mil pessoas fazendo ao mesmo tempo. Tá? Então come o processador adoidado da máquina. Tá? Mas é uma possibilidade de se trabalhar com SQL. E ele é bem poderoso para isso. Nesse caso, para cada pessoa contratada no Select exterior, é executado no Select interior, calculando o total de comissões. O nome de um campo está sempre associado a um Select, que ela pertence, de acordo com a nota anterior. Embora o campo ID pertença a ambas tabelas, pessoa e comissão, como o campo ID é apenas uma referência, né, no Select interior, todas as referências são encontradas à tabela de comissão. Bom, quando a gente tem ainda consulta correlacionada, o programador deverá prestar atenção, pois se utilizar operadores lógicos e ou relacionais, né, o resultado select interior deve devolver apenas uma única linha de tal forma que a comparação possa ser realizada. Eu não posso ter na minha select, nesse caso aqui, ó, exterior, o retorno de mais de uma linha.
interior. Por quê? Senão o select não vai conseguir ser resolvido, tá? É a mesma coisa que vocês colocassem assim, ó, where salário menor do que 10, 20. Eu tenho duas linhas de resultado, ele não vai conseguir fazer o quê? Essa comparação. Aí vocês podem utilizar o top 1 da vida lá para pegar e às vezes resolver o problema. Dependendo, obviamente, da lógica que vocês utilizarem. Tá? Mas geralmente você vai utilizar ou max, ou uma soma, ou mínimo, enfim. Vai ter que utilizar alguma função de agregação para poder resolver esses casos aí. Tá? Então, a utilização de operadores lógicos relacionais na comparação com o resultado de uma subconsulta obriga que esta última linha devolva apenas uma única linha de resultado. Caso contrário, obtém-se um erro. O seguinte comando provocará um erro, pois o select interno devolve mais que uma linha de resultado, não sendo possível realizar a comparação. Bom, aqui eu não tenho, na verdade, a subconsulta com erro. Simplesmente aqui é só um quadro, tá, pessoal? A consulta correlacionada versus não correlacionada é aquilo, na verdade, que a gente comentou. O sentido da correlacionada é do interior para o exterior e da correlacionada do exterior para o interior. Dependência da consulta anterior não depende, a não correlacionada, e a correlacionada depende. A consulta não correlacionada, a execução da consulta interior é uma única vez, e na correlacionada, tantas quantas vezes tiver dados na minha consulta exterior. Então, ela é a que detona mais o seu processador. Tá? E sempre vai ser assim. Tem que tomar bastante cuidado quando a gente está falando sobre consultas aí. Tudo bem aí, pessoal? Essa parte sobre consultas. Vocês vão começar a utilizar subconsultas a partir do momento que vocês tiverem relatórios complexos, tá? Não é qualquer consulta vai ter subconsulta, não é qualquer relatório que você vai apresentar. Ou, se seu dado estiver muito mal modelado, aí você vai ter que se virar com subconsulta para exibir dados que você às vezes precise. Tá? Se principalmente não tiver normalizado, seu dado tiver como coluna, é terrível. Você vai ter que utilizar subconsulta para resolver esses problemas. Tá? Mas enfim, o SQL tem um jeito de se resolver. É muito difícil não ter algo que ele não consiga fazer em termos de manipular o seu dado, consultar o seu dado. Tá? Muito difícil. Até agora eu consegui fazer tudo. Tá? E olha que eu já fiz consulta na minha vida, hein, pessoal? Muita consulta, hein? Tá ok? Bom, beleza. Sobre a parte de limitação de dados e subconsultas, era isso que a gente tinha para falar.